Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue provar? Foi exatamente isso que senti naquele domingo à tarde quando peguei meu celular e vi mensagens que eu nunca tinha enviado. Fica até o final, porque o que eu descobri foi tão perturbador que mudou completamente minha vida, e você precisa saber disso para nunca passar pelo que eu passei. Meu nome é Carolina, tenho 28 anos e essa é a história de como minha sogra quase destruiu meu casamento usando tecnologia. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no Cicatrizes Digitais, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui eu expono os perigos invisíveis da tecnologia que ninguém fala, e esse caso que você vai ouvir hoje é apenas a ponta do iceberg. Tudo começou há 6 meses, quando eu e Ricardo completamos 2 anos de casados. A gente sempre teve um relacionamento incrível, sabe? Aquele tipo de conexão que você vê em filme e pensa que não existe na vida real. Mas existe. Pelo menos eu achava que existia, até descobrir que alguém estava manipulando cada passo da nossa vida através das nossas telas. A mãe dele, Dona Marta, sempre foi meio controladora. Daquele tipo de mãe que liga 3 vezes por dia, que aparece sem avisar, que tem opinião sobre tudo. Mas eu nunca imaginei até onde ela seria capaz de ir usando a tecnologia a favor dela. O problema começou quando decidimos nos mudar para uma casa maior. Ficava a 40 minutos da casa da Marta, e ela não gostou nada disso. As indiretas começaram imediatamente. Que estávamos nos afastando da família, que ela estava ficando velha e sozinha, que filho que presta não abandona a mãe. Ricardo tentava acalmar ela, dizia que a gente visitaria sempre, mas eu via nos olhos dela que aquilo não era suficiente. E foi aí que ela decidiu usar a arma mais poderosa que existe hoje, o acesso digital. Uma semana depois da mudança, numa sexta-feira à noite, estávamos jantando, quando Ricardo me pediu meu celular emprestado. O dele tinha acabado a bateria e ele queria ver o placar de um jogo. Normal, né? A gente sempre usava o celular um do outro, não tinha segredo. Ele pegou o meu telefone e foi para a sala. Eu continuei na cozinha organizando a louça quando ouvi ele gritar do outro cômodo. Meu coração disparou. Corri para ver o que tinha acontecido. Ricardo estava pálido, segurando meu celular com a mão tremendo. Carol, o que é isso? Ele virou a tela para mim e eu não acreditei no que vi. Era uma conversa no WhatsApp entre eu e um contato salvo como Marcos Trabalho. Mensagens comprometedoras, muito comprometedoras. Mensagens que descreviam encontros, conversas íntimas, planos de traição. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ricardo, eu não escrevi isso. Eu nem conheço nenhum Marcos do Trabalho. Ele olhou para mim com aquela expressão que eu nunca tinha visto antes, mistura de raiva, decepção e dor profunda. As mensagens eram de 3 dias atrás, enquanto eu estava supostamente no trabalho. Conversas íntimas, marcação de encontros em hotéis, coisas que me fizeram sentir enjoada só de ler. Mas a parte mais aterrorizante, as mensagens estavam marcadas como lidas por mim. Tinham até áudios com uma voz feminina que, confesso, parecia muito com a minha. Como isso era possível? Ricardo, você tem que acreditar em mim. Isso não fui eu. Alguém invadiu meu celular. Ele jogou o telefone no sofá e saiu batendo a porta. Aquela foi a pior noite da minha vida. E olha, se você está assistindo isso e pensando que nunca vai acontecer com você, fica ligado porque daqui a pouco eu vou revelar como essa invasão aconteceu. E é tão simples que qualquer pessoa ao seu redor pode fazer. Deixa o like agora, porque essa informação pode salvar seu relacionamento. Fiquei horas olhando para aquelas mensagens tentando entender. Como isso era possível? Meu celular tinha senha. Ninguém tinha acesso além de mim e do Ricardo. Comecei a investigar por conta própria. Fui nas configurações do WhatsApp e olhei os dispositivos conectados. E pasmem, tinha outro dispositivo conectado à minha conta, um tablet que eu não conhecia. Estava online naquele exato momento. Alguém estava vendo tudo o que eu fazia em tempo real. Meu sangue gelou. Desconectei o dispositivo imediatamente e comecei a olhar mais fundo. Fui no histórico de localização do meu telefone através do Google e descobri algo bizarro. No dia e horário daquelas mensagens comprometedoras, meu celular mostrava que eu estava em casa, mas eu tinha certeza absoluta que estava no escritório naquele dia. Tenho até o registro de ponto eletrônico para provar.
E sabe o que isso significava? Significava que alguém tinha fisicamente o meu celular naquele momento. Ou tinha clonado ele. Aí caiu a ficha. Alguém tinha clonado o meu WhatsApp. Mas quem? E por quê? E mais importante, como? Passei a madrugada inteira pesquisando na internet sobre clonagem de WhatsApp e descobri algo terrível. É muito mais fácil do que parece. A pessoa só precisa de 3 coisas: acesso físico ao seu celular por alguns minutos, a sua senha e um aplicativo que qualquer um pode baixar. Comecei a fazer uma linha do tempo mental de quem tinha tido acesso ao meu telefone nas últimas semanas. Se você está gostando dessa história, deixa um like agora, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber que essas cicatrizes digitais são reais. E me segue no Instagram do Cicatrizes Digitais, onde eu posto dicas diárias de segurança digital que podem te proteger. Na manhã seguinte, Ricardo ainda não tinha voltado para casa. Ele tinha dormido na casa da mãe, óbvio. Liguei para ele umas 15 vezes, mandei mensagens explicando tudo o que eu tinha descoberto sobre clonagem de WhatsApp, sobre o dispositivo estranho conectado, sobre a localização falsa, mas ele não respondia. Até que no final da tarde ele finalmente atendeu. A voz dele estava fria, distante, quase irreconhecível. Carol, minha mãe quer conversar com a gente. Ela tem coisas para te mostrar. Vem aqui na minha casa agora. Quando cheguei na casa da Marta, a cena que me esperava era surreal. Ela estava sentada na sala com o Ricardo do lado e tinha mais uma pessoa lá. Uma mulher de uns 50 anos, vestida formalmente, com uma pasta preta nas mãos. Marta me olhou com aquela expressão de quem acabou de pisar em algo nojento e disse com um sorriso venenoso: Carolina, essa é a doutora Patrícia, a detetive particular que eu contratei há 2 meses para investigar você. Meu queixo literalmente caiu. Detetive particular? Há 2 meses? Do que essa mulher estava falando? Minha mente começou a processar. 2 meses atrás era exatamente quando a gente tinha anunciado a mudança para longe. A coincidência era óbvia demais. A detetive abriu a pasta preta e começou a espalhar fotos na mesa de centro. Fotos minhas, dezenas delas, saindo do trabalho, entrando em cafés, no supermercado, na academia, colocando gasolina, conversando com colegas na rua. Ela tinha me seguido por semanas inteiras, e eu não tinha percebido absolutamente nada. A sensação de invasão era tão profunda que eu senti meu estômago revirar. Marta estava me perseguindo e achando que tinha o direito de fazer isso. Como a senhora ousa me seguir, contratar uma detetive para me vigiar? Minha voz saiu trêmula de raiva e choque, mas Marta apenas cruzou os braços com aquela expressão de superioridade que eu já conhecia tão bem. Eu sabia que você não prestava desde o começo. Uma mulher que quer afastar meu filho de mim só pode estar escondendo alguma coisa. E olha só, eu estava certa. A detetive continuou, profissional e fria como gelo. Nos últimos 2 meses, acompanhei todos os seus movimentos, senhora Carolina. E devo dizer que você foi muito discreta, muito mesmo. Mas no dia 15 do mês passado, às 14h23, a senhora entrou no Hotel Boulevard e ficou lá por exatamente 1h40. Aqui estão as fotos. Ela colocou 3 fotos na mesa. E realmente era eu entrando no hotel, usando aquele vestido azul que o Ricardo tinha me dado de aniversário. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Era aniversário da minha chefe e ela tinha organizado um almoço de confraternização da equipe no restaurante do hotel. Mas nas fotos, tiradas de um ângulo estratégico, parecia que eu estava entrando sozinha, sorrateiramente, olhando para os lados como se estivesse fazendo algo errado. Isso foi o almoço de aniversário da minha chefe. Tinha 15 pessoas lá. Você pode ligar no restaurante e confirmar a reserva. Mas Marta apenas riu, aquele riso seco, calculado. Claro, querida, sempre tem uma desculpa, não é? E essas mensagens no seu celular com o Marcos, também vai dizer que tem uma explicação? E foi nesse momento que tudo fez sentido na minha cabeça. Como um quebra-cabeça macabro se montando peça por peça. Eu olhei fixamente para Marta e perguntei, sentindo o sangue pulsar nas minhas têmporas. Você foi quem clonou meu WhatsApp, não foi? O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Vi um microsegundo de pânico passar pelos olhos dela antes dela recompor a máscara. Do que você está falando? Você está delirando agora.
Ricardo, tá vendo como ela é? Mas eu não ia deixar aquilo passar. Olhei direto para o Ricardo, implorando para que ele me ouvisse. Ricardo, pensa comigo. Quando foi a última vez que sua mãe teve acesso ao meu celular? Ele franziu a testa, confuso, tentando lembrar. No domingo passado, quando a gente veio almoçar aqui, você lembra que eu esqueci meu celular na mesa da cozinha e fui buscar só depois de uma meia hora? Sua mãe estava sozinha na cozinha durante esse tempo. A expressão de Ricardo começou a mudar. Ele estava conectando os pontos. Marta levantou bruscamente, a voz saindo aguda e defensiva. Isso é ridículo. Você está tentando me incriminar para esconder seus próprios erros. Ricardo, você vai acreditar nela ou em mim, sua mãe? Mas eu não ia passar aquilo. Olhei direto para o Ricardo, mostrei para ele a tela de dispositivos conectados ao WhatsApp e disse: olha aqui, o dispositivo que estava conectado à minha conta desconectou no exato momento em que eu cheguei aqui hoje. Coincidência? Sua mãe sabia que eu ia descobrir e desconectou antes. E olha, se você tá preso nessa história, comenta aqui embaixo continua, porque eu ainda não cheguei na parte mais chocante. E se inscreve no canal, porque histórias como essa mostram como a tecnologia pode ser usada como arma, e você precisa saber se defender. A detetive, percebendo o clima tenso, começou a guardar as fotos. Claramente ela não tinha sido paga para presenciar um drama familiar daquele nível. Ricardo estava parado, olhando para mim, depois para a mãe, processando tudo. Mãe, ele disse com a voz baixa e controlada. Você teve acesso ao celular da Carol no domingo passado? Eu estava apenas... Marta gaguejou, e pela primeira vez eu vi ela sem palavras. Eu estava apenas tentando te proteger. Você é meu filho. Ela ia te afastar de mim, te levar para longe, e eu não podia deixar isso acontecer. Então você admite que invadiu o celular dela? Ricardo estava ficando vermelho. Eu nunca tinha visto ele bravo com a mãe daquele jeito. Mãe, você tem noção do que você fez? Você destruiu a confiança do nosso casamento. Você mentiu, manipulou, criou provas falsas. Marta começou a chorar. Lágrimas de crocodilo, eu tinha certeza. Eu só queria o melhor para você, meu filho. Uma mãe faz qualquer coisa pelos seus filhos. Qualquer coisa. Ela olhou para mim com ódio puro. E eu ainda acho que ela não presta. Ela te afastou de mim. Antes dela, você me visitava todo dia, você me ligava, você se importava. Mãe, eu tenho 28 anos. Eu não sou mais uma criança. Eu tenho uma esposa, uma vida. E você? Você cometeu um crime? Invasão de privacidade? Calúnia? Difamação? Você sabe disso? Foi quando a detetive, desconfortável, se levantou. Eu acho melhor ir embora. Meu trabalho aqui terminou. Ela olhou para mim com algo que parecia simpatia. Sinto muito, senhora Carolina. Se eu soubesse que... Enfim, boa sorte. E saiu, deixando nós três naquele campo de batalha emocional. Marta caiu no sofá, soluçando dramaticamente. Mas eu não sentia mais raiva. Sentia pena. Pena de uma mulher tão desesperada por controle que foi capaz de destruir a felicidade do próprio filho. Ricardo veio até mim e segurou minha mão. Carol, eu sinto muito, tanto. Eu deveria ter acreditado em você desde o começo. Eu apertei a mão dele de volta. Você estava confuso. As provas pareciam tão reais. É para isso que a tecnologia serve nas mãos erradas. Para criar realidades alternativas tão convincentes que a gente nem questiona. E essa é a parte mais assustadora, pessoal. A clonagem de WhatsApp é real, é comum e pode destruir vidas em questão de minutos. E qualquer pessoa minimamente esperta pode fazer. Deixa o like e compartilha esse vídeo porque alguém que você conhece pode estar sendo vítima agora e nem sabe. Voltei para casa com o Ricardo naquele dia, mas o estrago já tinha sido feito. As semanas seguintes foram difíceis. A gente tinha que reconstruir a confiança que Marta tinha demolido. Ela ligava todos os dias chorando, pedindo perdão, dizendo que não sabia o que tinha dado nela, que era o desespero de perder o filho. Ricardo não atendia mais, bloqueou ela em tudo. Mas uma semana depois, aconteceu algo que me deixou ainda mais aterrorizada. Comecei a receber mensagens de números desconhecidos. Mensagens com fotos minhas, que eu nunca tinha tirado.
Fotos dentro da minha casa, da minha janela, do meu quarto. Alguém estava me observando. E eu tinha quase certeza de quem era. Procurei um advogado especializado em crimes digitais. Ele me explicou que o que Marta fez se encaixava em pelo menos 4 crimes diferentes: invasão de dispositivo informático, difamação, perseguição e violação de privacidade. Cada um com pena de até 4 anos de prisão. Decidimos entrar com um processo criminal. Quando a intimação chegou para Marta, ela pirou. Começou a mandar mensagens para o Ricardo pelo WhatsApp de outras pessoas, dizendo que ia ter um ataque cardíaco, que ia morrer sozinha, que ele estava matando a própria mãe por causa de uma vagabunda. As mensagens eram cada vez mais agressivas, mais desconectadas da realidade. Ricardo finalmente decidiu ir até a casa dela, mas pediu para eu ir junto. Não ia deixar a mãe manipular ele de novo. Quando chegamos lá, a cena era deprimente. A casa estava uma bagunça. Marta tinha emagrecido uns 5 quilos, os olhos inchados de tanto chorar. Mas o que me gelou mesmo foi o que vimos na mesa da sala. Tinha um altar. Um altar com fotos do Ricardo. Dezenas delas, de quando ele era bebê até adulto. Velas acesas ao redor. E no centro, uma foto minha, rasgada ao meio. Aquilo não era mais só controle. Era obsessão. Doença. Mãe, você precisa de ajuda profissional, Ricardo disse, a voz embargada. Marta riu. Aquele riso assustador de quem perdeu completamente o controle. Ajuda? Você acha que eu preciso de ajuda? Eu que te criei sozinha depois que seu pai nos abandonou? Eu que trabalhei em 2 empregos para te dar estudo? E você me paga assim? Me trocando por uma estranha? Ela é minha esposa. E você cometeu crimes contra ela. Ricardo estava chorando agora também. Eu te amo, mãe. Sempre vou te amar. Mas você foi longe demais. Você precisa de tratamento psiquiátrico. E precisa responder pelo que fez. E sabe qual foi a parte mais perturbadora? Marta olhou diretamente para mim e disse com aquela voz calma e fria: Eu fiz uma vez. Posso fazer de novo. E da próxima vai ser muito pior. Existem coisas piores do que clonar um celular, Carolina. Coisas que você nem imagina. Aquilo foi uma ameaça explícita. Na frente do Ricardo. Na frente de testemunha. Saímos de lá e fomos direto para a delegacia registrar a ameaça. O delegado, felizmente, levou a sério. Com o processo criminal já em andamento e agora uma ameaça direta, ele determinou uma medida protetiva. Marta não podia chegar a menos de 200 metros de mim ou do Ricardo. Mas as ameaças não pararam. Ela criou perfis falsos nas redes sociais e começou a me difamar publicamente. Postava as fotos da detetive com legendas insinuando que eu era infiel. Marcava conhecidos nossos, amigos, familiares. Tentava destruir a minha reputação. Cada perfil que a gente derrubava, ela criava 2 novos. E olha, se você está acompanhando até aqui, você precisa saber que essa não é só uma história isolada. Esse tipo de violência digital está crescendo exponencialmente. Comenta aqui embaixo se você ou alguém que conhece já passou por algo parecido e me segue no Instagram @cicatrizesdigitais, onde eu ensino como se proteger desse tipo de ataque. O processo criminal demorou meses. Nesse tempo, Marta continuou tentando de tudo. Ligava para o meu trabalho com denúncias anônimas, mandava e-mails para os meus colegas com as fotos manipuladas, chegou a ligar para minha própria mãe, inventando histórias sobre mim. Minha mãe, graças a Deus, me ligou imediatamente, contou tudo. Mas imagina se ela tivesse acreditado. Ricardo entrou em depressão. Ver a mãe se transformando naquele monstro digital foi destruindo ele por dentro. Começou a fazer terapia e o psicólogo dele disse algo que ficou gravado na minha mente. A tecnologia não cria monstros. Ela apenas dá ferramentas para que os monstros que já existem causem danos muito maiores. E é verdade. Antes da internet, antes dos smartphones, uma pessoa controladora como a Marta teria poder limitado. Mas agora ela tinha nas mãos armas capazes de destruir vidas sem precisar sair de casa. Um clique, uma mensagem falsa, um perfil fake e pronto. Sua reputação está arruinada. Seu casamento está destruído. Sua vida está em pedaços. Finalmente, depois de 8 meses de pesadelo, chegou o dia do julgamento.
A promotoria tinha provas robustas. Os logs do WhatsApp mostrando o dispositivo não autorizado, os registros de compra do chip que ela usou para criar o perfil fake do Marcos, mensagens dela para amigas confessando que tinha feito. Sim, ela foi burro o suficiente para contar para outras pessoas. E os relatórios da detetive confirmando que as fotos do hotel eram de um evento corporativo. Marta foi condenada. 3 anos de prisão em regime aberto, mais 5 anos de medida protetiva e foi obrigada a fazer tratamento psiquiátrico. O juiz disse algo que eu nunca vou esquecer. A tecnologia democratizou o acesso à informação, mas também democratizou o acesso ao crime. E crimes digitais deixam cicatrizes tão profundas quanto as físicas. Cicatrizes digitais. Foi daí que veio o nome deste canal. Porque é exatamente isso que ficou em mim, em Ricardo, em todos que foram afetados por essa situação. Cicatrizes invisíveis aos olhos, mas que doem todos os dias. Hoje, 2 anos depois, minha vida voltou ao normal. Mais ou menos. Eu e o Ricardo estamos bem, mais fortes até. Mas mudei completamente minha relação com tecnologia. Aprendi a usar a autenticação em 2 fatores em tudo. Nunca mais deixo meu celular sozinho. Reviso regularmente os dispositivos conectados às minhas contas e, mais importante, aprendi que privacidade digital não é paranoia, é necessidade. Marta cumpriu a pena, fez o tratamento e hoje mantém distância. Ricardo fala com ela de vez em quando, mas nunca mais foi o mesmo. E ela sabe disso. Perdeu o filho não porque ele se casou, mas porque ela escolheu o controle em vez do amor. Escolheu a invasão em vez da confiança. E eu vejo o Ricardo às vezes olhando para o celular da mãe com aquela expressão triste, e eu sei o que ele está pensando. Como alguém que eu amava tanto foi capaz de usar a tecnologia para me machucar assim? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês hoje. Quantas pessoas ao seu redor têm acesso aos seus dispositivos? Sua senha, seu celular desbloqueado, seu WhatsApp web aberto. Você realmente sabe quem está vendo suas mensagens agora mesmo? Quem está acompanhando sua localização? Quem pode estar criando uma realidade falsa sobre você? Se você chegou até aqui, deixa o like agora. Se inscreve no canal Cicatrizes Digitais e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais, dicas de segurança digital e formas de você se proteger nesse mundo onde a tecnologia pode ser tanto sua melhor amiga quanto sua pior inimiga. E me segue no Instagram, @cicatrizesdigitais, onde eu posto conteúdo diário, respondo dúvidas e ajudo pessoas que estão passando por situações parecidas. Comenta aqui embaixo, eu me protejo, se você vai começar agora mesmo a revisar sua segurança digital. Porque no final das contas, as maiores ameaças não vêm de hackers anônimos do outro lado do mundo. Vêm de pessoas próximas, que conhecem sua senha, que têm acesso físico aos seus dispositivos, que sabem suas vulnerabilidades. As cicatrizes digitais são reais e elas podem durar para sempre. Obrigada por assistir. Até a próxima história. E lembra, na era digital, sua privacidade é sua responsabilidade.